Olá, seja bem-vindo a mais uma emissão do Lado Lunar. O meu convidado de hoje é natural de Guimarães e é doutorado em Engenharia Biológica. Atualmente é professor catedrático na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Estou a falar de Fontainhas Fernandes. Olá, professor, seja bem-vindo. A Escola de Ciências da Vida e do Ambiente foi criada no ano letivo 2010-2011. Nesse mesmo ano estavam inscritos cerca de 1.500 alunos nos cursos de formação inicial. Sendo presidente dessa escola, é difícil gerir tantas pessoas com objetivos científicos tão diferentes? Nós, além dos 1.400 alunos de formação inicial, estão inscritos cerca de mais 500, ou seja, o número global anda à volta dos 2.000 estudantes dos diferentes ciclos, o que aumenta a variedade. Mas esta diversidade de competências que a escola tem também tem vantagens competitivas, porque pode lançar e pode estar mais apta para lançar ofertas educativas emergentes. Tem sido um trabalho bastante difícil, uma vez que me compreende. As escolas foram criadas, eu disse bem, há 2 anos e é algo que me preocupa, porque muitas das vezes os próprios estudantes não se apercebem do que é uma escola, qual a importância da escola. Ou do próprio potencial dessa própria escola. E eu julgo que a maior vantagem que tem é a gestão de proximidade, que é a proximidade dos estudantes, dos órgãos, no caso do Conselho Pedagógico, das direções de curso, dos estudantes, ou seja, podem resolver os problemas de uma forma muito mais rápida e aumenta a eficácia e a eficiência. Por outro lado, o tratamento dos próprios docentes, ou seja, como sabem, os estudantes podem responder à avaliação dos docentes e essas falhas, essas questões que importa melhorar, podem ser feitas poderemos elaborar um plano de melhoria do ensino muito mais facilmente devido a este clima de proximidade. Professor, sei que um dos seus principais objetivos é a criação de um parque de ciência e tecnologia. Em que consiste exatamente esse projeto? Centra-se na terceira dimensão das universidades. As instituições de ensino superior, até ao momento, até há alguns anos, centravam-se no ensino, formar pessoas, na investigação, como suporte de determinadas áreas de competências, e agora surge uma terceira missão, que é a missão de transformar a investigação que se produz nas universidades em valor real. E é algo que a sociedade precisa, e muito mais numa altura em que o país se encontra numa crise um cenário de contenção económico muito elevado e que nos preocupa a todos. Ou seja, os estudantes têm que perceber que quando chegam à instituição têm que começar a maturar ideias para criar o seu próprio emprego, criar a empresa, e para isso têm que existir estruturas para suportar essas empresas, que são os parques de ciência e tecnologia. Então é destinado aos estudantes? Os parques de ciência e tecnologia são destinados às empresas em geral, ao país em geral e à Europa. Portanto, tem que ter um quadro de internacionalização. Mas é importante que os estudantes comecem a incubar as suas ideias, a criar planos de negócio, apoiados numa pré-incubadora que está situada no campus junto ao edifício das Pedrinhas, e que depois de criadas as empresas, essa fase, serão incubadas no Parque de Ciência e Tecnologia. Portanto, o Parque de Ciência e Tecnologia, na sua construção, prevê a existência de uma incubadora. E, portanto, dá uma resposta a um dos grandes desafios que a sociedade coloca às instituições de ensino superior, que é a participação na economia de conhecimento. O professor tem várias atividades, vários cargos, mas como surgiu a oportunidade de fazer parte da comissão diretiva da Rede Empreendedores? Tem a ver um pouco com isto. Primeiro, o Parque de Ciência e Tecnologia tem três edifícios centrais, um edifício central único de apoio a todos os serviços, tem um centro de investigação na área das ciências agroalimentares, com uma particular incidência na vinha e no vinho, e, como disse há pouco, a incubadora. E, por isso, uma das questões mais importantes que importa aqui dinamizar na academia é desenvolver um plano de comunicação com os estudantes para promover o empreendedorismo. E foi nesse sentido que a UTAD tem vindo associada a uma rede de instituições que desenvolvem o empreendedorismo, que é a Rede Empreendedor, que são todas as instituições relacionadas com o Douro, mas que promovem o empreendedorismo. E o front office dessa rede, da Rede Empreendedor, irá ficar situado também junto à incubadora da UTAD, no edifício das Pedrinhas, nos pavilhões pré-fabricados.
E o que o fascina no Douro, professor? O Douro fascina não só a parte paisagística, como também toda a componente histórica, mas também porque hoje em dia devemos olhar para o Douro como algo que pertence um pouco à UTAD. Os grandes nomes da enologia criados na UTAD têm interesses no Douro e, portanto, acho que devemos olhar numa perspectiva diferente, não só numa perspectiva paisagística e do interesse económico que tem para uma região, mas também onde é um local onde a UTAD tem tido um papel muito ativo, quer no processo de reconversão, quer na criação de novos vinhos, em tudo. Vê-se que tem a paixão pelo Douro, seguindo. Licenciou-se na UTAD, sendo professor nesta instituição que tanto lhe ensinou. Exerce a profissão que sempre sonhou, a profissão que sempre quis. Eu, como sabe, faço parte da reitoria, sou pró-reitor, sou presidente de escola, tenho direitos à isenção de serviço docente, mas sou sempre professor. Todos os anos continuo a ter a minha carga horária, é evidente que é mais reduzida, mas o contacto dos estudantes considero fundamental, porque se nós queremos gerir uma instituição, ou melhor, participar em cargos de gestão de uma universidade, temos que perceber qual é a clientela que temos, que são os estudantes, e essa proximidade, esse contacto dos estudantes, além de manter mais vivo, mantém-me mais atento para a resolução dos problemas que nós devemos ter aqui, e entre outras missões, resolver problemas dos estudantes. Não quero perder nunca essa proximidade com os estudantes. Sei que é um homem de convicções e que acredita em causas. Qual é a causa que mais o sensibiliza no momento? Muitas. Eu sempre geri toda a minha carreira e a minha vida por causas. E neste momento o que me preocupa mais, muito sinceramente, é a sustentabilidade da instituição a que pertenço e que me criou. Eu nasci o meu DNA faz parte do meu TAD, tirei cá o curso. Devo dizer algo que não poderá causar alguma estranheza. Eu vim para o TAD quase por castigo e por engano. Portanto, o que significa que muitos de nós, muitas das vezes, não vamos para o local que sonhamos, para o que ambicionamos, mas depois o mundo traz novos caminhos que nos dão um olhar diferente e que nos mudam este sentido de vida. Mas quando vim para o TAD por engano, acabei por adotar aqui este clima de proximidade que se vive na instituição, porque vivemos todos num campus em que há uma grande proximidade, levou-me a vestir a camisola da UTAD e penso que qualquer estudante da UTAD, mais do que noutras instituições, devido a este formato de proximidade, nunca deixa de perder esta ligação. A obrigação acabou por se transformar em paixão pela UTAD. E um pouco isso, os últimos anos, como é do seu conhecimento e toda a gente, as instituições vivem períodos de cenários de contenção financeira muito difícil e julgo que isto é uma obrigação, porque quem nasceu cá, e isto digo entre aspas, quem nasceu nesta instituição acho que tem a obrigação de a manter viva, ativa, e penso que a ligação aos antigos estudantes será também essa uma das perspectivas que poderá ajudar isso, e com determinação é essa uma das missões que tenho. Professor, agora passando para outro tema, quando era mais novo sei que jogava rugby, como nasceu o gosto por esse desporto? O rugby tinha sido criado aqui na UTAD, era um grupo muito interessante de amigos ao qual eu pertencia e acabei por ser levado na onda e tornou-se uma paixão. Por outro lado, tem uma grande vantagem o rugby e que nos leva a criar laços para toda a vida. Primeiro, é um jogo em que se encontram muitos atletas no balneário e isso é muito importante. A partilha no balneário e alguma violência que existe no rugby, existe um clima de equipa muito forte e trabalhar em equipa é algo que é muito difícil. Eu, por exemplo, sou pai e algo que defendo são desportos coletivos, porque para evitar o isolamento. Por outro lado, uma das grandes lições que me deu o rugby foi saber perder. Porque é um lugar onde se perde por muitos, em que um resultado de 40-0 ou 70-0, 70 qualquer número, que seja, são grandes derrotas muito pesadas, mas que têm como consequências algo muito positivo, que é a união do grupo. E nós sabemos que temos que nos proteger e esse funcionamento em grupo é muito importante, e saber perder, que é algo que eu sempre sou um especialista, sei perder e com uma grande alegria. Professor, ainda pratica desporto? Ainda tem tempo para isso, com tantas atividades? Eu não pratico desporto porque tenho limitações físicas, provavelmente decorrentes do rugby, algumas artroses, alguns problemas físicos. Eu gosto muito de fazer alguma manutenção, quer hidroginástica ou passeios, mas tento sempre fazer exercícios que não tenham grande impacto. O professor falou da união do grupo que tinham na vossa equipa. Ainda tem amigos do tempo do rugby? Continuamos a se encontrar. Ainda há cerca de 2 anos promovemos um encontro de 25 anos de rugby e apareceram 75%, 80% dos colegas. E tenho uma vantagem,
que quando estamos, por mero acaso encontro colegas de outras equipas que nos bateram, que ganharam, com quem nos defrontamos, tenho grandes amizades. E há um espírito de união muito forte. E essa união, essa amizade que existe entre as pessoas, penso que é um dos valores mais importantes da vida. E saber perder, volto a dizer. Professor, sei que o seu passatempo é o trabalho, que se dedica muito ao trabalho, mas que a sua grande prioridade é o seu filho. Com tantas atividades, é difícil conciliar a vida profissional com a vida pessoal, a vida familiar? Um filho é sempre a prioridade. Se do ponto de vista profissional a instituição é a prioridade, é uma missão, como lhe disse, e vejo isto como um espírito missionário, que é a defesa de uma casa. Nunca podemos esquecer que a família é o suporte de tudo. E para termos uma atividade profissional, uma boa atividade profissional, temos de ter um suporte familiar muito importante por trás, porque senão não somos pessoas equilibradas. Professor, uma última pergunta. Qual o seu lado lunar? Qual o seu lado mais sonhador? Todos temos um lado lunar. Eu olho mais para o lado lunar como um pouco o lado negro da nossa vida, e não é o lado radioso do sol. Como a música do Rui próprio Rui Veloso disse. E quando me convidaram para este programa, curiosamente fui ler a letra para tentar ver melhor esse lado. Eu, neste momento, o meu lado lunar, quase, não pelo lado negro, mas quase obsessivo, é a determinação com que me empenho com esta instituição, a Universidade de Trás-os-Montes. Professor, muito obrigada pela sua presença no Lado Lunar. Muito obrigada. Para a semana cá estarei com um novo convidado e novas histórias. Conto consigo. Até lá.